Ei, gente, tudo bem? É ruim falar sozinha. Fala, hoje eu tô sozinho. Tô abandonada. Ei, gente, tudo bem? Pois é, hoje só eu, tô aqui sozinha, abandonada. Mentira, na verdade, já tá aqui atrás olhando tudo. Hoje eu resolvi fazer um vídeo contando um pouco mais sobre a entrevista que eu fiz na aplicação do college. Eu comentei sobre isso no post que eu fiz sobre a aplicação para 3 colleges em Toronto que eu tentei, link tá aqui embaixo, então vocês conferem lá. Mas aí eu vou fazer específico, foi uma aplicação que eu fiz para Humber. Lembrando também que essa entrevista é algo muito específico do meu curso na aplicação para esse college. Tanto que dos 3 colleges que eu tentei, só a Humber pediu uma entrevista e é um pré-requisito específico do curso. Então não quer dizer que todo mundo vai ter que passar por isso. Quando você estiver escolhendo o curso, você já consegue ver na página quais são os pré-requisitos. Alguns pedem carta de intenção, currículo, alguns até uma prova. Nesse caso, tinha também uma entrevista com alguém da faculdade. Então, pode não ser necessário para todo mundo, mas eu vou falar porque eu senti falta de informações e eu fui para entrevista às cegas. Eu não tinha a mínima noção do que ia acontecer. Então, acho que é algo que pode ser importante para algumas pessoas. Bom, primeiro já começou com um problema técnico, eu tinha que marcar a entrevista usando o sistema do site, não estava funcionando, até eu conseguir explicar para eles que eu não conseguia marcar e eles verem que eu não era burra e que realmente não tinha jeito, até eu pensei isso alguma hora, mas eles resolveram e marcaram fora do sistema mesmo, foi muito tranquilo. Então, era um professor do próprio curso, ele entrou em contato comigo por e-mail, a gente agendou um dia, foi super solícito, a gente agendou e entrou no Skype. Aí eu já fiquei aquela coisa, será que eu tenho que me arrumar? Vai ser com vídeo, vai ser só voz? Eu fiquei aquela coisa sem saber, tentando ficar bonitinha e tal. Mas foi só áudio. E eu também estava com medo por ser só áudio, porque podia dificultar um pouco o entendimento. Não sei, a gente entende muito mais as pessoas quando você vê a boca mexendo, né, do que quando é só áudio, principalmente numa língua que não é a nossa, né? Mas foi super tranquilo. O inglês dele era muito claro, ele falava devagar, não sei se ele fala devagar mesmo. O menino começa a andar engatinhando aqui do lado, como é que eu continuo falando? Não tem jeito, né, gente? Mas bem, o inglês ele era muito claro, ele falava bem devagar. Eu não sei se ele realmente fala assim ou se ele estava falando dessa forma, porque ele sabia que eu era uma aluna internacional, né? Mas bem, como foi a entrevista? Primeiro ponto, ele perguntou sobre a minha experiência profissional. Eu já havia enviado meu currículo. Eu acho que esse ponto foi exclusivo por se tratar de uma pós-graduação. Se é uma pós, então já era formada, eu já tenho experiência na área, então ele me perguntou um pouco para saber o meu background, saber com o que eu já trabalhei. Então ele foi entendendo um pouco. Então, assim, foi bem tranquilo, não pareceu uma entrevista de emprego. Ele ficou comentando mesmo, a gente, sabe, pareceu muito um bate-papo. Ele, nossa, que bacana que você fez isso. E comentava mesmo, sabe, sendo bastante educado e elogiando, sabe. Eu me senti a melhor profissional do universo com ele. Ele também perguntou por que eu escolhi aquele curso, por que eu escolhi aquele programa da Humber especificamente. Nisso aí eu falei, a gente começou a bater papo sobre a área de comunicação específica, relembrando, eu vou fazer um curso em Relações Públicas, uma pós em Relações Públicas, que é a minha área de formação aqui no Brasil. Então a gente ficou comentando sobre comunicação integrada, planejamento. Então assim, foi um grande bate-papo. E eu falando aquilo que tinha chamado a atenção no programa. Então é bom, antes da entrevista, você ir lá no site, relembrar um programa, ver todas as informações do curso. Ele mesmo tinha me perguntado o que eu fiz para me preparar para a entrevista. E eu falei assim, nada, porque eu não tinha a mínima noção do que eu ia me perguntar. Ele até falou, olha, quando a gente estava comentando sobre o programa, sobre a Humber,
Ele falou, né, que tem muitos vídeos no YouTube de alunos falando sobre a universidade. A gente tem a mania de ficar procurando sobre experiências de brasileiros lá, mas tem gente de todo o resto do mundo e eles colocam também essas informações, então abrangendo mais você consegue achar esse tipo de coisa e aí você vai poder ser um pouco mais pertinente com relação a esse fator. Né? Ele também me perguntou que outros lugares eu apliquei, se eu estava aplicando para outros colleges, que outros programas, então né, eu inclusive comentei que eu estava aplicando, se não me engano eu já tinha sido aceita na Centennial e o programa era muito similar, então a gente comentou com isso e eles são tão educados que ele ficou elogiando o programa da Centennial, mas é claro que ele falou, né, como ele também tem uma empresa na área, né, os professores lá também atuam no mercado, ele falou que acaba contratando estagiário da Humber, né, ele dá muitas oportunidades para o pessoal da Humber, então fica aquela coisa, ó, se for para Centennial, eu não te contrato não, se for para Humber, talvez eu ache uma vaguinha para você, né, mas super educado até com isso, né, eles entendem que você vai estar olhando outras faculdades também, outros colleges, então super tranquilo. Fora esse bate-papo todo, ele tinha que fazer um pequeno teste. Mas, mais uma vez, na educação dele, ele falou, fica tranquila, não é nada eliminatório, pode ficar bem calma e tal. Primeira coisa que ele perguntou, como é um curso de comunicação, ele quis falar sobre notícias que estão em pauta. Então ele perguntou primeiro sobre as notícias que estavam em pauta no Brasil. Como ele não entende, não estava por dentro do que estava acontecendo aqui, ele me perguntou o que eu estava vendo nas notícias. No caso, estava mais ainda do que está agora, estava bem no auge, bem no início, assim, das denúncias e investigações da Lava Jato. Então eu fiquei assim, nossa, que droga, tenho que falar mal do meu país, falar de corrupção aqui, né, com ele, então... Mas aí comentei bem por alto e só comentou, levou um certo bate-papo, ele ficou falando, que tem corrupção também, eu lógico que acredito, né, que é igual aqui, claro, né, mas ficou, assim, realmente bate-papo sobre isso. Então, assim, eu acho que a única coisa que ele sabia sobre o Brasil, assim, em relação a notícias, é que a gente vai sediar as Olimpíadas, né, no Rio. Então, ele perguntou sobre isso, se estava tendo alguma notícia sobre o Rio, sobre as Olimpíadas especificamente. Então, na época, realmente não tinha nada, né, faltava bem mais de um ano. Falei que era pouca coisa, só algumas coisas pontuais, quando, né, saiu a notícia sobre atraso das obras, né? Então também levou um bate-papo, ele comparando com algumas coisas de lá, né? Ainda mais que tava para ter os Jogos Pan-Americanos lá, então ele foi comparando, né? Alguma coisa, super tranquilo. Aí passou para pergunta sobre notícias canadenses. Aí eu, meu Deus, eu não vou saber nada, né? E aí ele mais uma vez tranquilizou, não tem problema se você não souber e tal, aquela coisa super assim. Aí veio a pergunta, qual é o nome do primeiro-ministro do Canadá? Não sei. Gente, eu endoidei. Eu tinha inclusive lido notícia falando sobre o primeiro-ministro no dia anterior. Quem disse que eu lembrava o nome do cara na hora? Quem disse? Gente, a gente fica muito alheio às vezes a algumas coisas. Por mais que a gente lê, a gente não grava. Me deu um branco. Aí eu, meu Deus, eu até comentei isso com ele. Gente, eu li uma notícia, inclusive, sobre isso ontem. Falava o nome dele, mas eu não lembro. E ele, não tem problema, isso não é eliminatório. Falou aquelas coisas todas de novo, me tranquilizando. E aí, me falou o nome do primeiro-ministro, Stephen Harper. Entendeu? Se não mudar nas eleições. Que vai ter daqui a pouco, né? Vamos ver. Mas aí foi isso, foi super tranquilo. Mais uma vez, o inglês dele foi muito claro, eu não tive dificuldade nenhuma, né? Ele, assim, deixou eu falar, eu meio devagar pra falar, às vezes procurando palavra, porque a gente fica nervoso mesmo. Mas foi muito tranquilo e foi isso. Não tinha como dar um grande feedback, um feedback que ele falou que foi ótimo e tal, mas eu não sabia se era só educação ou se era de verdade. Mas no fim das contas eu fui aceita na Humber, optei por não ir pra lá, a razão tá naquele post que eu falei, mas foi super tranquilo. Então é mais um relato pra vocês saberem o que esperar caso vocês tenham que fazer uma entrevista e não ficarem no escuro como eu fiquei, viu? Mas é isso aí, gente. Sigam o nosso canal se vocês curtiram o vídeo, dá um joinha, compartilha com todo mundo, segue a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, mandem suas sugestões,
suas dúvidas. Isso é muito importante pra gente. A gente gosta bastante de ter esse contato com vocês. Mas é isso, a gente se vê mais tarde. Até mais. Tchau, tchau.